Ô, Eliakim, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato. Você, tudo certo? Tudo certo. Eu só fiquei meio invocado porque você me chamou de polímata. Aí eu fui correr no dicionário, porque se eu sou, eu preciso saber o que eu sou. Explica aí para o É, grande público o que é um polímata e a relevância no mundo da filosofia que você considera que vem a ter um polímata dentro da academia. Eu não sou da academia, eu vivo batendo as portas da academia chamando, convidando para dialogar com a sociedade, independentemente da forma da pesquisa ou da forma de pensar. Então, por favor, o que é um polímata? um polímata é alguém que tem interesse e transita por vários conhecimentos, né? Por vários domínios do saber, né? Leonardo da Vinci é considerado, digamos, o grande polímata, né? Era tanto um pintor quanto um inventor, Fantástico, foi também fantástico ele, viu? foi fantástico, é. Eu diria que Kant, de certa maneira, também era um polímata, porque Kant, naquela época, né, Kant dava aula de absolutamente metafísica, lógica, geografia, né, refletia sobre certas questões da física e da astronomia da época, né? Então, agora o que eu dizia é o seguinte, né? Talvez o polímata seja a contra-imagem, né, do excessivamente especialista, né? O excessivamente especialista muitas vezes não consegue transitar senão por aquele domínio de sua especialização. A imagem que eu usei com você, que eu sempre uso, é a do aquele que conhece absolutamente tudo sobre a pata traseira do gafanhoto, mas que não sabe que ela está num gafanhoto, quer dizer, ele sabe. Isso é um problema, a meu ver, no âmbito acadêmico, né? Muitas vezes há uma especialização precoce. Essa especialização precoce vai determinando uma excessiva especialização ao longo da carreira do acadêmico, e o acadêmico não nota, não percebe que o conhecimento dele está inserido numa grande rede de conhecimento, certo? Então, muitas vezes não, o valor desse conhecimento é diminuto se ele não consegue inserir pequeno conhecimento dele, se eu posso dizer, nessa rede de conhecimentos. Por Legal. isso que eu acho importante, quer dizer, eu acho importante, por exemplo, alguém que se diz um especialista em Kant poder saber posicionar Kant na história da filosofia, entender como Kant é recebido por outros filósofos, entender qual é a tradição em relação ao qual Kant rompe, quer dizer, você tem que posicionar o autor ao longo da história da filosofia. Por exemplo, ou em relação a várias questões que Kant enfrenta, né, e que são enfrentadas por outros filósofos, questões da epistemologia, da estética, etc. Eu acho importante isso, né? E tenho uma impressão difusa de que isso está se perdendo, né? Se perdendo. Quer dizer, sabe-se cada vez mais sobre cada vez menos, né? Ok. Esse, Eliakim, daqui a pouco eu vou chamar a vinheta, porque eu quero bater um papo com você sobre uma linha de interesse, pesquisas que você fez no passado sobre o Agostinho de Hipona. A gente vai fazer uma conversa certo. breve, relativamente superficial, mas que eu acho interessante e que eu pretendo colocar na playlist sobre Agostinho de Hipona. Eu tenho já várias entrevistas de pesquisas sobre diferentes áreas acerca da produção de Agostinho de Hipona. Eu entrevistei mestres, doutores aqui do Brasil, da USP, da FAGE, de várias instituições e também de alguns brasileiros que fizeram mestrado e doutorado no exterior, na Itália, na Espanha, no Porto, em Portugal. Então, está virando um acervo. Então, eu quero conversar um pouquinho e vou colocar na playlist. Mas antes, como eu já comentei com você na prosa prévia, a proposta do canal Linha de Divisa é dialogar, é propor um diálogo, batendo nas portas da academia, entre academia e a sociedade, ou um convite para que todos venhamos para a Ágora, para a praça pública virtual. Então, eu gostaria de que você deixasse claro para o grande público
de forma curta e breve, até para não cansar a academia, que tá cansada de saber, alguns conceitos que você chama de... Como é que você chama essas ferramentas da filosofia? São jargões, né? Jargões. Então, tá. Jargões. O primeiro jargão que eu gostaria que você falasse de uma forma simples para o grande público. O que é ontologia? Isso. Lembrando só que todos esses termos sobre os quais nós falamos podem ter muitos sentidos. Podem ter muito sentido a depender do filósofo. Mas o caso da ontologia, eu diria para você que ela diz respeito às condições de possibilidade, digamos assim, do ser, né? As coisas são, claro, este notebook é um notebook, mas a questão é, digamos, o que significa este é. Quando eu digo isto é um notebook, o que significa este é? Quer dizer, será que este é, que é condição de ser do notebook, pode ser passível de investigação? Se sim, este domínio que eu investiguei é a ontologia. Né? Ok. Metafísica. Metafísica também tem muitos sentidos, né? Você sabe que a história da metafísica é interessante, porque a metafísica era, no caso, o termo começa a ser usado a partir da obra de Aristóteles, mas não foi Aristóteles que deu esse nome para aquele livro dele. Foi um compilador do livro, né, um bibliotecário chamado Andrônico de Rhodes. O Andrônico de Rhodes percebeu que aquele livro aquele conjunto de textos sobre filosofia primeira, que era do Aristóteles, vinha depois da física. Depois, em grego, é meta. Então, era metafísica, certo? Mas aí, o fato de naquele livro haver um tipo de filosofia muito particular, fez com que esse termo, que era meramente, digamos, para localizar o texto, passasse a também ter um significado filosófico. De metafísica enquanto filosofia primeira. E o que a filosofia primeira estuda? Os primeiros princípios, certo? E os primeiros princípios têm a ver, é claro, com o fato de as coisas serem. Né? Então, você pode afirmar que existe uma parte da metafísica que é ontologia, claro, no sentido de estudar o ser enquanto ser, né? Mas também ela estuda os primeiros princípios. Os primeiros princípios podem ser os primeiros princípios do conhecimento, ou os primeiros princípios, que se refiram, por exemplo, à criação do mundo, né? A metafísica tem a ver com isso. E aquilo que, de certa maneira, não pode ser aprendido simplesmente pela sensibilidade, né? Então, faz sentido ela também estar além da física. Ok. A física não poderia... Eu vou colocar uma pimentinha aí, a gente não vai se estender muito, não. Depois eu vou mandar o link para você, tem uma entrevista com uma filósofa do Rio de Janeiro. Ela fez graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, e a entrevista com ela é numa busca de uma aproximação. Ela foi assim, de forma extremamente interessante a colocação dela, tanto é que está tendo muita visualização. Ela tem alguns canais no YouTube, algumas mídias sociais que ela utiliza para falar da visão de mundo dela, e ela fez uma aproximação, ela chama Cabocla Fabiola. Cabocla sim. Fabiola. Eu sei quem é. Gente finíssima. Ela fez uma aproximação, depois você assiste lá a entrevista com ela, entre a metafísica de Platão e da poetisa Safo, que viveu 100, 200 anos de Platão, e ela ousadamente fala que Platão se alimentou da metafísica da Safo. Mas conversa para outro momento, assiste lá, faz seus comentários, provoca a Fabiola lá, que ela gosta de bater bola. Mas então... Agora, só para um adendo importante. Quer dizer, todos esses conceitos eles não são conceitos fixos, eles estão na história. Uhum. Mudaram de sentido ao longo da história, ganharam outros significados a depender do filósofo. Eu não posso dizer para você que a metafísica de Aristóteles tem o mesmo sentido que a metafísica de Schopenhauer, por exemplo.
Legal. Muito diferente. Muito bom. Então é importante isso também, quer dizer... Você acabou de ganhar um café. Ah, perfeito. São termos, não são unívocos, né? Eles têm muitos sentidos. Legal. Eu falei para você um sentido geral, né? E que também é passível de discordância, né? Para a gente poder Pode avançar... ser passível de disputa. É bem interessante, para a gente poder avançar, e acho bem legal, assim, aliás, extremamente necessário que você tenha colocado exatamente dessa forma, porque é assim que é. Mas eu costumo falar uma outra coisa. Eu sou mineiro, então eu me permito brincar com a minha mineirice. E onde eu morava, lá em Minas, hoje eu moro no interior do estado de São Paulo, já há mais de 30 anos, tinha uma ladeira enorme. Minas Gerais é cheia de montanhas, né? E eu costumo brincar que a filosofia, a busca da sabedoria, do conhecimento, é como um mineiro correndo atrás de um queijo na ladeira. Ele vai correr, correr, correr e está sujeito a revisões, e isso é bem legal na filosofia. Mas, então, me fala de uma outra, eu chamo eventualmente de âncora ou muleta, ou, como é que você chama mesmo? É um jargão, né? Os jargões. Epistemologia. Epistemologia fica mais fácil, porque epistemologia tem a ver com um discurso sobre o conhecimento. Pode ser sobre as condições de conhecimento, pode ser sobre, digamos, a extensão do conhecimento, pode ser sobre como se alcança o conhecimento, porque são coisas diferentes. Uma coisa são os limites do conhecimento, as condições de possibilidade do conhecimento. Outra coisa é como é que o conhecimento se dá, se constrói. Tanto é que, veja, hoje se discute, por exemplo, qual é a diferença entre epistemologia e filosofia da ciência, né? Porque parece que, digamos, eu li isso, por exemplo, num filósofo muito interessante, um filósofo venezuelano chamado Carlos Ulisses Molines, né? Perguntar sobre as condições de possibilidade do conhecimento, ou o fundamento do conhecimento, tem a ver com epistemologia. Mas perguntar-se, por exemplo, sobre como o conhecimento é construído pelos cientistas, tem mais a ver com a filosofia da ciência. E é um discurso específico sobre o conhecimento, né? Existe então, uma penumbra, uma zona assim que eventualmente pode se tornar nebulosa. Aliás, quando a gente fala em datação de períodos da história, também eles são flexíveis. São, com certeza. Mas eu ia comentar sobre a opinião do Aguinaldo, que é um coordenador do Departamento de Filosofia da Religião da Universidade de Brasília, e é meu amigo também, já conversei com ele algumas vezes, e ele brincou na conversa, na prosa prévia comigo, quando eu fui entrevistá-lo, ele falou o seguinte: o pessoal da filosofia, assim que ele falou, acha que nós somos teólogos demais. Ele é do Departamento de Filosofia da Religião. O pessoal da filosofia acha que nós somos teólogos demais e o pessoal da teologia acha que nós somos filósofos demais. Ele fala isso com um certo bom humor. Mas é muito Exato, bom. Eu queria que você falasse sobre outra ferramenta da filosofia, que é a fenomenologia. Certo. Então, é um outro termo que, a depender do filósofo, tem um sentido específico. Quer dizer, você pode dizer que a fenomenologia é uma por um cético como Sexto Empírico, ou por um epicurista, é outra para um filósofo como Hegel, que escreveu um livro chamado Fenomenologia do Espírito, e outra para um filósofo como Russell, que é um dos pais do que se chama de fenomenologia já no século XX. Em geral, ele aqui, de uma forma simplista, poderia ser colocado que é o fazer filosofia ou fazer ciência a partir da observação dos fatos, dos acontecimentos e de uma estruturação a partir do que é observado estatisticamente, sob o ponto de vista da probabilidade, aí falando mais da ciência, projetar modelagem. É correto falar isso? Isso poderia ser um sentido. Eu poderia ser um pouco mais geral, poderia ser muito mais generalista, muito mais... e dizer assim, simplesmente, tem a ver com o discurso sobre como as coisas aparecem. Ok. Não é porque, digamos, nós estamos inseridos aí na natureza. A natureza é um conjunto de fenômenos. Os fenômenos que são aparições, eles aparecem para nós, coisas estão aí como aparecendo para nós. Discursar sobre essas coisas, digamos, tem a ver com algo como a fenomenologia, né?
Fenômeno em grego significa exatamente isso, né? Fenômeno é o que aparece. Você fez 1 ano de física, não? Fiz 1 ano de física. Você sabe, então, que a física, as leis da física, você não procura entendê-las, você observa e estabelece leis a partir da repetição de fenômenos, né? É isso. É o como. É o como. Né? Como as coisas acontecem. Legal. Muito bom. Para poder fechar essa primeira parte, chamar a vinheta e começarmos a prosear sobre a tua linha de pesquisa lá do passado em relação a um dos livros, eu acho, do Agostinho de Hipona, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o grande público, veja bem, para o grande público, o que é metodologia na pesquisa científica, da relevância e da importância fundamental da metodologia. Fala um pouquinho, a grosso modo. Sim. Eu não poderia falar de ciências específicas, porque eu não tenho tanto conhecimento de como se dá a metodologia em outras ciências, mas eu diria o seguinte, toda ciência, todo domínio do conhecimento pressupõe um caminho para se consolidar, certo? E esse caminho de consolidação do conhecimento é um acordo dentro da comunidade que o constitui, certo? Quando nós começamos a pensar se é possível sistematizar esse caminho, mostrar um único caminho a partir do único caminho ou um caminho possível e bem sucedido para se alcançar, digamos, o conhecimento que cada área do conhecimento almeja, eu penso então numa metodologia. Quer dizer, a metodologia tem a ver justamente com isso, com esse caminho, esse percurso a partir do qual nós temos que percorrer para alcançar, para consolidar determinadas áreas do conhecimento. Isso existe em todas as áreas, inclusive na filosofia. A filosofia é mais complicado, porque a filosofia, sendo sempre um domínio de muita disputa, eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Entre a reconstituição histórico-filosófica e a reconstrução teórica. Quer dizer, que eu estou refletindo ali sobre metodologia na área de filosofia, mas a partir da historiografia da filosofia medieval, que já é por si mesmo uma área problemática, né, filosofia. Dizer, ok. Mas você está satisfeito com a minha resposta? Está tranquilo. Está tranquilo. A ideia é dar um tratamento superficial para o grande público, para que eles possam se aprofundar, né? E não cansar a academia, porque são conceitos que são ferramentas do dia a dia de quem trabalha, de quem pesquisa. Então, assim, a ideia é não cansar quem estiver assistindo. Pelo contrário, é buscar, a partir da segunda parte, depois da vinheta, a gente vai trabalhar de uma forma mais instigante. Eu gostaria assim, daqui a pouco eu vou chamar a vinheta, mas como a gente vai conversar sobre a tua pesquisa em Agostinho, qual foi a sua pesquisa? O que você pesquisou no Agostinho? Qual foi a obra dele? Foi um diálogo que Agostinho escreveu em 387, portanto, 10 anos antes das Confissões, chamado em latim De Quantitate Animae, que pode ter inúmeras traduções. Se você pesquisar, traduziram para sobre a grandeza da alma, sobre a dimensão da alma, sobre a magnitude da alma, ou sobre a potencialidade da alma. Né? Uma tradução possível seria sobre a quantidade da alma. Né? Convença, agora você não estava esperando essa pergunta, convença um existencialista, ateu, que faz a sua filosofia a partir da inexistência da alma, porque ele não quer terceirizar e ter nenhum conhecimento a priori. Convença-o de que ele precisa ler Agostinho. Por que você acha que ele deve ler ou não deve ler? Olha, eu diria o seguinte. Apesar de ser um existencialista, portanto, ele não tem pressupostos, quer dizer, e está em busca de sua essência, certo? Certo. Apesar disso, suponho eu, sendo um filósofo, ele tem
algum interesse sobre um discurso legítimo sobre o mundo. Isso. Todo filósofo se interessa pela legitimidade de um discurso sobre o mundo. O que é o mundo, não sabemos. Mas podemos, assim, usar de uma tautologia. Quer dizer, o mundo é aquilo que se propõe à leitura filosófica, certo? Faz um parêntese aí. Explica para o grande público o que é tautologia. Uma tautologia, claro. Numa tautologia, digamos, não há nenhum acréscimo de conhecimento, quer dizer, um acréscimo empírico, digamos assim, né? Basicamente é algo meio circular. No entanto, por exemplo, o existencialista, a partir de seus pressupostos, ele desenvolve um discurso sobre o mundo. Aquele que não é existencialista e que não é existencialista ateu, pior ainda, é cristão, também tem seus pressupostos e também, a partir de seus pressupostos, desenvolve um discurso que ele julga ser legítimo sobre o mundo. Seria interessante, eu acredito eu, que o existencialista, pelo menos, se pusesse a ler Santo Agostinho para entender como, a partir de pressupostos não existencialistas, é possível também construir um discurso sobre o mundo. Legal. Né? E isso é interessante nesse sentido. Né? Eu acho bem interessante. Então, que eu acho que é o que Agostinho está tratando naquele livro. A gente pode conversar disso daqui a pouco. Tá bom. Mas, enfim. Tá bom. Então, vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá certo. Ok. No começo aí, antes da vinheta, eu proseei com ele aqui. Ele procurou explicar alguns conceitos básicos de algumas ferramentas da filosofia para o grande público e foi bem legal. Mas a gente vai conversar especificamente sobre a pesquisa que ele fez, que ele já falou antes da vinheta, numa das obras do Agostinho de Hipona. Só que eu queria começar essa prosa, viu, Eliakim, com uma provocação para você. E, por favor, não entra na pilha do Deodato, não. Não entra na pilha dele, não. Responde rapidamente a minha provocação e depois vamos lá para a tua pesquisa. Eu costumo... eu já comentei na prosa prévia com você, fora da gravação, que tem uma coisa interessante. Agostinho de Hipona e o Nietzsche. Agostinho de Hipona era professor de retórica, não gostava de grego, embora tenha estudado um pouco, ele não gostava, foi obrigado a estudar. Ele se recusava a falar que era um neoplatônico, mas, para mim, o cristianismo dele está repleto de platonismo, de metafísica, mas tudo bem, você que vai conversar sobre isso. E o Nietzsche... Eu costumo comparar com, assim, eu fiz até uma provocação para você, né? Imaginei que você estivesse com uma namorada num camping. Ela está lá, montou a barraca e do lado tem todo tipo de pessoa. Tem cristãos lá no acampamento em Ubatuba. Para quem não conhece aqui o estado de São Paulo, é uma região do litoral norte de São Paulo que chove muito, sujeito à chuva ali no acampamento. Todo tipo de pessoa. Aí chega um cara lá com um bigode grande, que sofreu pra caramba na vida, mas assim, pouco se fala disso. O pai morreu, a irmã e a mãe pegavam no pé, não deixaram que ele namorasse a mulher da vida dele. Ele era boêmio, bebia muito, tudo bem, o problema era dele, mas que acabou surtando no final da vida, abraçou um cavalo, só faltou fazer uma declaração de amor pro cavalo lá. Mas esse cara chegou ali lá em Ubatuba, no acampamento, saiu chutando o pau da barraca. Onde está o Eliakim com a namorada dele, onde estão os cristãos, saiu chutando todo mundo. A pergunta que eu fiz para o Eliakim foi o seguinte, esse cara aí, você faria o quê? Você ia abraçá-lo ou você ia brigar com ele porque ele não tinha o direito, ou talvez até tivesse, mas ele invadiu um espaço, saiu chutando a sua barraca. O Eliakim falou que, por estar com a namorada, ou mesmo se não estivesse, ele ia brigar com esse cara. Aí eu fechei, vou passar a bola para ele aqui, falando que o cara lá, que não invadiu o acampamento, era um professor de retórica
que viveu no século 4 e 5, Agostinho de Hipona, e que ele foi extremamente sedutor e encantador, porque ele era um professor de retórica, ele dominava a palavra. E o segundo, o que invadiu o acampamento, chutando o pau da barraca dos filósofos que estavam no acampamento e dos cristãos, era um filólogo, dominava a linguagem, as palavras, e por isso se tornou encantador e seduz muita gente. A minha provocação foi nesse sentido. É claro que os dois, tanto Agostinho como o Nietzsche, foram e são extremamente importantes e atravessaram o tempo com o seu pensamento. A minha provocação era nesse sentido, para poder voltar lá para Agostinho. Nietzsche diria provavelmente que Agostinho é um platônico da plebe, né? É um cristão, né? É verdade, diria mais ou menos isso. Ele falava para assim, como é que chama lá? Ficaram alguns, né? As pregações dele tem um nome. Do Santo Agostinho? Sim, são sermões. Os sermões. Os sermões dele, a maior parte, eram feitos para plebe ignara, 90% de não letrados. Bem lembrado isso. Agora, aí o Nietzsche, né? Já vamos correr nos séculos, aí vem o Nietzsche falando para o topo das organizações teológicas e filosóficas e chutando o pau da barraca dos dois. Mas, assim, desses dois, tanto filósofos como teólogos. Mas, assim, eu fiz uma provocação aqui, porque eu gostaria de conversar e entrevistar pesquisadores que criticaram os dois também. Mas aí é outro papo, ele aqui concordou comigo que realmente tem um hiato, tem um espaço aí que é interessante dialogar com as pessoas que pensam dessa forma, né? Buscando a contestação aos dois. Mas, Eliakim, repete aí o nome do livro que você leu do Agostinho? Isso, é o De Quantitate Animae, né? Sobre a quantidade da alma, né? Ou sobre a grandeza da alma, enfim. Eu já vi alguns livros aí que, assim, vendidos em língua portuguesa sobre a grandeza da alma. Isso, ou a grandeza da alma, né? A editora Paulus publicou a grandeza da alma. É uma tradução possível, sim. Inclusive, é possível até fazer uma aproximação. Eu fiz isso num artigo chamado da equivocidade semântica, né? No De Quantitate Animae, em que é possível fazer uma aproximação entre essa grandeza da alma e uma certa grandeza de Deus. As duas grandezas teriam a ver com o fato de que a alma é incorpórea, Deus também é incorpóreo. Poderia fazer uma aproximação, mas o fato é o seguinte: é um livro que, no primeiro momento, causa bastante estranheza num leitor do século XXI, quer dizer, porque o Agostinho está se perguntando ali, na verdade, o interlocutor do Santo Agostinho, que é Evódio, né? Também era um bispo de Uzala. Evódio pergunta para Santo Agostinho qual é a quantidade da alma. Qual o tamanho? Quer dizer, qual é a quantidade da alma. A questão é justamente que isso impõe a Agostinho uma reflexão que eu chamei de caráter ontológico. Por quê? Quantitas se diz de muitas maneiras, grandeza se diz de muitas maneiras. Duas, em especial, são importantes para nós. Eu posso dizer que eu posso dizer, por exemplo, de Hércules, né? Hércules é um homem grande, porque tem 1,80 m, 1,85 m de altura, é um homem grande. Nesse caso, eu estou pensando a categoria de grandeza do ponto de vista, digamos, um ponto de vista corpóreo, tem a ver com as extensões, né? Eu poderia também dizer que Hércules é um grande homem. Foi um grande guerreiro, é um grande homem. Nesse sentido, eu não estou me preocupando com a altura de Hércules, mas eu estou me preocupando com algo em Hércules que não tem diretamente a ver com o caráter corpóreo de Hércules, mas que ainda assim pode receber, digamos, esta atribuição, ser grande. Poderia estar pensando, por exemplo, na virtude de Hércules. Hércules era um homem virtuoso. Agostinho vai por aí, quer dizer. Mas aí falávamos sobre os pressupostos, né? Por que é cabível uma questão como essa? Qual é a quantidade da alma? Em certo momento desse diálogo, quando Agostinho pergunta para Evódio o que ele crê que seja a alma, Evódio diz que crê que a alma é um fluido como ar.
Então, o Evódio, até aquele momento, parece ter uma concepção corpórea da alma. E naquela época, o século IV, como você pontuou, havia muita disputa com relação a... Bom, o cristianismo não estava consolidado. E havia um certo estoicismo que, para quem tudo é corpo, certo? Inclusive a alma é corpo. De modo que faz sentido se perguntar nesse sentido por aplicar a alma uma categoria que seja corpórea. Faz sentido. No entanto, os pressupostos. Agostinho é um filósofo cristão. E um pressuposto cristão é o de que a alma é incorpórea. É porque a alma foi feita à imagem e semelhança de Deus e a alma é imortal. E o corpóreo não pode ser imortal. O corpóreo justamente perece, né? Então, o que Agostinho se vê às voltas com a necessidade de estabelecer um novo sentido para esta categoria que era aplicada ao corpo. Ele precisa ressignificar o termo. Por isso que há ali uma equivocidade semântica. Agostinho precisa de, ao longo do diálogo, estabelecer um novo sentido a uma categoria que era comumente utilizada para se referir aos corpos. Você falou que A Grandeza da Alma foi escrito, acho que uns 9, 10 anos antes das Confissões. Nas Exatamente. Confissões, ele fala para Deus, ele conversa com Deus, são confissões. E ele fala da dificuldade dele em um primeiro momento de entender a questão da alma. Ele fala claramente. Exatamente. Ele diz assim, por exemplo, eu não conseguia pensar em nada senão ficções carnais. Ficções carnais é o termo que ele usa. E ali, se não me falha a memória, estaria mais ou menos no livro 7 das Confissões, mas eu discuto isso nesse artigo, que foi publicado pela Polimateia, lá da Estadual do Ceará. Ali, Agostinho provavelmente está se referindo a essa época, ou ao período um pouquinho antes dessa época, da escritura De Quantitate Animae, em que justamente a dificuldade era pensar aquilo que era incorpóreo. Você descobriu o nome da mulher que ele teve um filho? Porque eu não me lembro. E ele fala o tempo todo em desejo, né? A luta contra o desejo, e fala do que ele encontrou para ultrapassar, que é objeto, que é a causa das paixões e que tanto o incomodava, né? Porque ele gostava muito da vida que ele levava, né? Exatamente. Não sabemos muito pouco dela. Era uma concubina. Quem discute um pouco, quem se pergunta sobre isso e faz uma investigação a respeito é o Peter Brown. Escreveu um livro chamado Santo Agostinho, uma biografia. Uma biografia muito boa sobre Santo Agostinho. Mas eu não sabe ao certo. Sabemos do filho, Adeodato, com quem Agostinho participa com ele de um diálogo chamado Sobre o Mestre, né, que é um diálogo sobre linguagem, né? Mas, enfim, e aí, no caso do De Quantitate Animae, é justamente isso, quer dizer, o fato de uma certa ambiguidade de uma expressão, a expressão é quantitas animae, leva Agostinho a uma investigação de caráter ontológico. Por que eu digo de caráter ontológico? Porque Agostinho começa a se perguntar sobre uma divisão do mundo entre realidades corpóreas e realidades incorpóreas. E o que diferencia uma realidade incorpórea de uma realidade corpórea. Certo? Por exemplo, um fato interessante, o Evódio não consegue conceber a alma como incorpórea. E Agostinho fala, mas como não? Você concebe muita coisa que é incorpórea. Por exemplo, você diria que a justiça é corpórea? Não, a justiça parece ser algo incorpóreo, e, no entanto, nós a concebemos, né? E é interessante, uma árvore, que é algo que aparece aos nossos sentidos, uma árvore, ela tem tudo aquilo que diz respeito à extensão. Ela tem altura, largura, tem profundidade. Se eu retirar da árvore a largura, a altura, a profundidade, se eu retirar tudo aquilo que diz respeito à extensão, o que resta da árvore? Nada. Quer dizer, aquilo que é corpóreo, para existir, depende de certas propriedades extensivas. Ao passo que aquilo que é incorpóreo não necessita disso para existir. De modo que parece haver uma superioridade, do ponto de vista ontológico, do incorpóreo sobre o corpóreo. O incorpóreo não necessita daquilo que
diz respeito à extensão para existir e, no entanto, existe. A justiça, por exemplo, né? Então, e aí Agostinho começa também a estabelecer uma série de hipóteses, experimentos mentais, de argumentos para mostrar que a alma é incorpórea, né? Por exemplo, se nós colocamos um espelho diante de uma pessoa, o espelho só vai conseguir refletir aquilo que está restrito ao tamanho dele. Eu não posso, por exemplo, pegar um espelho de 1 metro de altura por 30 centímetros e conseguir espelhar toda a cidade de São Paulo. É impossível. Esse espelho não tem, digamos assim, ele está restrito ao tamanho dele. Ele é corpóreo. Mas Agostinho pergunta a Evódio, mas você não lembra daquela época que nós estávamos em Milão? Você não lembra da cidade de Milão? Lembro. Você não lembra quando nós estávamos, suponhamos, num monte, nós víamos Milão por inteiro? Lembro. Milão inteira está retida na sua memória. Como é possível, então, que a alma seja corpórea se parece que ela retém certas memórias de coisas que são muito maiores do que o próprio corpo? Parece que ela não está restrita ao próprio corpo. Esse é um argumento, por exemplo, para pensar na incorporidade da alma. E assim o diálogo vai sendo desenvolvido. A partir de uma ambiguidade sobre uma expressão, quer dizer, remeter uma expressão que se refere aos corpos a algo que é incorpóreo, Agostinho passa a desenvolver uma ontologia, eu chamei lá, ontologia da significação. Eu usei uma expressão de um filósofo chamado Moacir Novaes. Eu recomendo que você o chame para uma entrevista, um professor da USP, e que o fato de que, digamos, aquilo que é corpóreo é signo de algo que é incorpóreo. Quer dizer, signo no sentido de aponta para algo que é incorpóreo. Você compreende? Então, por exemplo, quando o que faziam muito isso naquela época, como Platão faz no Mênon, vamos aprender geometria fazendo figuras geométricas na areia. Agora, só que essas figuras geométricas na areia, elas apontam para algo que é inteligível, não é corpóreo. São aquelas regras a partir das quais nós figuramos as imagens geométricas, né? Quer dizer, não importa que triângulo retângulo seja, não importa que seja o triângulo retângulo que eu desenhei na areia, não importa que seja o triângulo retângulo que está no livro, ou o triângulo retângulo que eu formo olhando para um prédio, não importa que triângulo retângulo seja, em todos os triângulos retângulos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, parece que essa é uma regra que independe do corpóreo. Você compreende? Quer dizer, o fato de que não importa que triângulo seja, todos os triângulos terão a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo será 180 graus. Então, é uma espécie de ontologia da significação, quer dizer, aquilo que está no sensível aponta para algo para uma certa ontologia das coisas que não são corpóreas. Você está falando que Agostinho foi pitagórico? Sim, não. Que há uma influência pitagórica em Agostinho no De Quantitate é muito possível defender. Em termos de racionalização quase matemática? Sim, no De Quantitate Animae, ele usa esse exemplo. Eu fiz agora para você, do desenhar figuras geométricas na areia. É o exemplo que ele usa. É um exemplo que remete ao Mênon do Platão. No Mênon do Platão, quando o Sócrates começa a mostrar que, mesmo que aquele escravo não tivesse nenhum conhecimento de matemática, ele poderia, a partir daquela dialética, chegar a conclusões sobre as figuras geométricas. É mais ou menos o que acontece ali. Há uma influência platônica ali. E alguns defendem, sim, que há uma influência do pitagorismo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, abrir parênteses e fechar parênteses, para não sair da espinha dorsal da nossa conversa. Resposta fechada, sim ou não? Pergunta fechada, sim ou não? Não tenta explicar, senão a gente vai sair... Eu estou lendo 2 livros simultaneamente. Aliás,
Estou lendo 3, mas 2, assim, particularmente, eu estou me mergulhando mais. As Confissões eu estou lendo, e estou lendo a Apologia de Sócrates. Rapaz, você acha que Sócrates queria ser condenado? Sim ou não? Sim. Eu estou com a... como eu te falei, eu sou promíscuo nas minhas leituras, eu sou engenheiro, não sou filósofo, mas eu leio 24 horas por dia. Sim, E eu pelo tô menos pelo menos o Sócrates inventado por Platão. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Tem um Sócrates que foi inventado por um cômico. Você tem o do Aristófanes, né? Aristófanes. Mas, assim, o do Platão dá a impressão clara que, em toda a argumentação dele, a defesa dele, ele dá a impressão que ele não queria ser livre, não, cara. Que ele queria morrer. Exato. O Aristóteles, na Poética, fala que na época fala sobre um gênero literário que surgiu que ele chama de logoi socraticoi, quer dizer, são os diálogos socráticos. E surgiram vários, aqueles escritos por Platão. E são considerados ironias, né? Não, são, digamos, construções feitas a partir de uma figura histórica chamada Sócrates. Mas Sócrates não escreveu nada. Bom, o que nós temos são esses diálogos feitos a partir de Sócrates. Temos do Xenofonte, do... Certo. Eu vou fechar o parênteses, só fazer um último comentário e fechar o parênteses. Senão a gente não evolui lá com o Agostinho. Com o Agostinho. Mas é interessante também, cara. Tudo está meio interligado. Você falou que ele não escreveu nada. Você sabe o quanto eu gosto do Pitágoras. Pitágoras, Sócrates e Cristo. Nenhum dos 3 escreveu nada. Porque também eles queriam se comunicar sob perspectiva também da ética. Oi? Nem Pirro de Elis, o cético, também não escreveu nada. Sim. Porque eles, na verdade, estavam, de certa forma, dialogando com a sociedade e procurando trabalhar valores de ética aplicável. Mas, fecha parênteses, isso é conversa para outro assunto, vai dar um bate-bola legal. Vamos voltar lá no Agostinho. E aí, você avançou mais na tua pesquisa na época? Bom, no final do diálogo, a minha conclusão é a seguinte: o que é a grandeza da alma, ao fim das contas? A grandeza da alma tem a ver com, não tem a ver com o corpóreo, tem a ver com um aspecto qualitativo ou valorativo, tem a ver com o valor da alma. O valor da alma diz respeito à capacidade da alma de regressar à pátria divina. A alma foi criada à semelhança de Deus, certo? Isso é bíblico. E a Bíblia, para Agostinho, é quase que uma axiomática. Tem uma pitada de pimenta aí. Teria sido criada por Deus, sob a perspectiva agostiniana, mas que não era parte de Deus, porque senão seria Deus. Não é parte de Deus. Não é parte de Deus. Tanto é que aquilo que na alma é semelhante a Deus diz respeito, sobretudo, ao caráter incorpóreo. Deus é incorpóreo, a alma é incorpórea. Inclusive, essa pergunta, esse comentário que você me fez, de certa maneira foi feito por Evódio. Evódio se pergunta, tá, mas ela foi criada à semelhança de Deus, mas por que ela não cria algo imortal? E se ela foi criada à semelhança de Deus, eu espero que ela possa também, tal como Deus, criar o imortal, porque a alma é imortal. Cara, Agostinho diz, Evódio colocou uma pimenta sem tamanho sob a perspectiva teológica. Transformar o humano, enquanto corpo e alma, em Deus. Complicadíssimo o que ele falou. Agostinho não responde isso a partir de um ponto de vista de um fundamento teológico. Eu acho que isso ele vai discutir em outros textos. Mas ele fala assim, mas como não poderia ser possível? Veja, o pintor, aí ele usa uma analogia. Agostinho usa muito essa analogia. O pintor, quando pinta, por exemplo, eu quero pintar um retrato do Deodato. Eu só poderei pintar aquilo que no Deodato é corpóreo. Eu não posso figurar no quadro a alma de Deodato. Portanto, e aí no final das contas, cuja alma foi criada à semelhança de Deus e é imortal, quando eu crio algo
a imagem do Teodato, eu só posso criar algo que é mortal. Ok. Então, É argumento de Agostinho. É possível que, apesar de sermos criados apesar do imortal, criar algo em nós que é imortal, é possível, é concebível que nós não criemos algo que seja imortal. É o que sucede. Agora, a alma é incorpórea, isso já é algo que a aproxima de Deus, que é incorpóreo. Ao passo que o corpo não, o corpo se corrompe, o corpo se desfaz, enfim. Então, no fim das contas, isso que se pode chamar de grandeza da alma, de potência da alma, tem mais a ver com o poder de ascensão da alma. Tanto é que, no final do diálogo, Agostinho descreve os graus de ascensão da alma até retornar a Deus. Então, por exemplo, a alma é capaz de sentir. Quer dizer, a partir do corpo ela sente. Ora, mas isso é possível nos vegetais também. É claro, na época havia essa ideia de que os vegetais também tinham alma. A alma é capaz de sensação e memória, mas parece que isso é possível nos animais também. Mas a alma do homem é capaz de virtude. Parece que isso é possível só para o homem. E assim ele vai mostrando, a partir de um grau, ele vai chegando a outro grau, até que ele chega, digamos, ao próprio regresso da alma à pátria divina, que é Deus, o que ele chama de contemplação. Então, digamos assim, a alma não poderia passar por esse progresso de retorno a Deus se ela fosse corpórea. Ela tem que ser incorpórea. E é isso que, de certa maneira, é a isso que diz respeito à grandeza da alma. Digamos, esse índice é um índice de capacidade de retornar, a partir de graus sucessivos, à pátria que a criou. Você veja que há aí uma matriz cristã extremamente destacada, né? E alguns poderiam dizer, há uma filosofia cristã aí. Gilson, por exemplo, afirma, Gilson foi um grande filósofo que estudou Santo Agostinho e a filosofia medieval, há uma filosofia cristã, claramente uma filosofia cristã. É um pressuposto de que a alma regressa à pátria divina. Você chegou a pensar em fazer o mestrado ou doutorado e continuando a pesquisar Agostinho em algum momento? Eu até pensei, mas o problema é o seguinte, não somos nós que escolhemos os filósofos nos escolhem. Depende do modo como as questões que os filósofos enfrentam se torna sensível para nós, né? Então, na mesma época eu estava... Desculpa, você sabe por que eu estou rindo? Achei assim interessante, porque eu achei interessante. Um outro entrevistado meu falou que ele é professor de graduação e mestrado, doutorado, orientador. Ele falou que é muito comum um aluno de filosofia começar o primeiro ano, segundo, terceiro, aí ele começa assim, ele vê um filósofo e gosta da linha de pensamento daquele filósofo. Aí se encanta e quer estudar aquele cara. Aí vai ver outro, gosta também, gosta do outro, gosta. É muito comum, exatamente, é o que se passa. Então, na mesma época que eu estava ali estudando Santo Agostinho, escrevendo, eu criei com os colegas um grupo de estudos de idealismo alemão, é o GEIA. E esse grupo, nossa pretensão era, todos tínhamos esse interesse comum, estudar o idealismo alemão, ou seja, Fichte, Schelling e Hegel. Ainda tem esse grupo? Ainda existe? Existe. Inclusive, nós nos reuniremos mais tarde. Atualmente, nós estamos lendo a resposta que Kant escreveu a um filósofo chamado Eberhard. Nesse grupo de estudos, em 2016, 2017, nós estudamos a crítica da razão pura. Nós lemos a dedução, os conceitos puros do entendimento, e a anfibolia e a terceira crítica da faculdade de julgar. De modo que aí chegou um momento que eu tinha duas alternativas. Ou eu continuava com Agostinho, ou eu continuava. E eu comecei a ter a pretensão de estudar Fichte, o filósofo do idealismo alemão. Ainda tenho essa pretensão e pretendo estudar Fichte no doutorado. Por que pretensão? Porque eu comecei a me interessar muito pela imaginação. Imaginação como questão filosófica, certo? Inclusive, eu cheguei a publicar um artigo nos Cadernos Spinozanos sobre o caráter imaginativo da memória
no livro 2 da Ética de Spinoza. Então, a memória começou a se tornar uma questão para mim. Comecei a me interessar pela memória, pela imaginação. Desculpa, a imaginação começou a se tornar uma questão para mim. Comecei a estudar a imaginação em Kant, a dedução, certo? A terceira crítica e a imaginação em Fichte, que é muito influenciada pela concepção de imaginação em Kant. Então, a minha ideia era isso, quer dizer, estudar a imaginação em Kant no mestrado, a minha ideia é esta. E a imaginação em Fichte, no doutorado. E tentar estabelecer, digamos, essa ponte, essa passagem. Aproximação. Do criticismo para o idealismo alemão, do ponto de vista da imaginação. Legal. Essa é a minha pretensão. O meu orientador já sabe disso, nós combinamos, né? Que legal. Ele que me propôs, inclusive, vamos estudar, então, imaginação em Kant primeiro, e depois nós estudamos a imaginação em Fichte. Eliakim, a gente está caminhando para o final dessa nossa prosa, é um bate-papo aí tangencial aí na tua leitura da grandeza da alma. Eu queria terminar já deixando um convite para outras vezes nós voltarmos a conversar sobre outros assuntos, outras pautas, e você fique à vontade para me sugerir pautas, mas eu queria encerrar conversando sobre esse quadro que está à tua esquerda e à minha direita, de um artista da cidade de São Paulo, da Pauliceia. Isso. Da Pauliceia Desvairada, que você falou que ele é... Legal, deixa assim que está bem interessante. Deixa aí um pouquinho. Você falou que ele é considerado destruidor, como é que é o termo? É um deformador. Deformador. Fala um pouquinho sobre ele. Isso, é o Valdir Rocha. O Valdir Rocha ele é pintor e escultor, produz muita coisa, já publicou muitos catálogos, né, com as pinturas e as imagens das esculturas dele. É deformador. Deformador. Eu te perguntei em off se ele era nietzschiano, você ficou meio assim. Eu não sei se ele é um nietzschiano, não sei, mas de qualquer maneira ele é um deformador, né? Porque ele, digamos, parte, digamos, de um realismo, né, para deformar. Né? Entra ali ele mesmo assume isso. Na escultura dele fica até mais evidente. Ele faz muitas esculturas com metal, bronze, né? E ali fica claro esse caráter deformador do Valdir. Um pintor e um escultor muito bom. Repete o nome dele, quem tiver interessado em conhecer a obra dele. É o Valdir Rocha. Eu mesmo vou atrás, porque eu achei muito curioso, muito interessante. E ele é fotógrafo. Ele publicou recentemente um livro chamado Olhar de Surpreender, só com as fotografias dele, e eu escrevi a orelha. A orelha do livro. Legal. E uma poeta lá do Rio, muito importante, Teresa Cristina Roque da Mota. Escrevemos as orelhas do livro dele. Ok. Eliakim, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade aí para bater papo, para trocar algumas ideias, mostrar aí as pesquisas que você tem desenvolvido. Fica aqui já o convite para futuramente voltarmos a conversar e o agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico feliz. Estou à disposição para conversar sobre filosofia com você, e que é a minha cachaça. Valeu, um abraço, viu?